Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho sobre um assunto que vem bastante, uma dúvida que vem com muita frequência no consultório, no meu dia a dia, até amigos, tudo. Eu acho que é bem pertinente a gente comentar, que é sobre a solicitação de exames pelo psiquiatra, né? Então, a gente sabe que a doença psiquiátrica, a gente não tem exame diagnóstico, né? Então, diferente, por exemplo, do neuro, que tem uma tomografia para ver algumas alterações, do cardiologista que tem o eletrocardiograma e outros exames, na psiquiatria a gente não tem. Então, o diagnóstico psiquiátrico é clínico, com base em uma história clínica bem detalhada, de antecedente, de história familiar, já que a doença psiquiátrica é muito genética. Então, demanda tempo e bastante paciência para a gente poder fazer o diagnóstico, com base nos critérios diagnósticos dos livros, né? Que é o que a gente usa, geralmente é o DSM-5, que a gente fala, que é o Manual de Doença Mental, de diagnóstico. Então, quer dizer que como não tem exame diagnóstico, o psiquiatra não pede exame? Muito pelo contrário, né? É interessante, sim, que o psiquiatra faça a solicitação de exames para quê? Para excluir outras causas. Então, eu brinco com os pacientes sempre e com os colegas que o psiquiatra, ele é o último a chegar no paciente no sentido da investigação. Então, o que quer dizer isso? Eu só posso falar que é psiquiátrico se eu tiver uma história e se eu tiver excluído outras causas. O que isso quer dizer, por exemplo? A gente tem muitas alterações clínicas que cursam com alteração do comportamento. Então, a gente precisa excluir essas causas, até porque a gente precisa tratar a causa clínica para poder ter um efeito de melhora, né? O remédio psiquiátrico, nesse momento, talvez não ajude. Então, quer dizer, quais são os exemplos? Então, alteração de tireoide, alteração de sódio, potássio, ureia, creatinina, infecção, alteração neurológica, então crise convulsiva. Então, como a gente fala, a solicitação de exames que o psiquiatra faz basicamente é para fazer diagnóstico diferencial. Então, a gente precisa sim pedir, né? Um exemplo clássico aí é da tireoide, a alteração do funcionamento da tireoide, ele cursa sim com sintomas bem parecidos com sintomas psiquiátricos, né? No sentido de tristeza, desânimo para o hipotireoidismo, sintomas parecidos de ansiedade para o hipertireoidismo, que é quando a tireoide está muito funcionando mais do que o normal. Então, a gente tem que investigar sim, a gente tem inúmeras doenças clínicas que podem cursar com alteração de comportamento, tá? Então, sempre investigar e excluir causas clínicas para depois a gente pensar na questão da psiquiatria, a menos que já seja um paciente mais grave, mais crônico, que a gente sabe que já tem um histórico. E mesmo assim, pacientes com transtorno, eles podem ter uma piora por conta de alguma alteração clínica. Então, a investigação clínica detalhada é muito importante sempre. Infelizmente, ainda na psiquiatria não temos, né, exames diagnósticos. Eu acho que isso é um futuro que vai chegar, se Deus quiser, mas por enquanto não. A gente tem alguns exames que eu até já postei no meu Instagram, de alguns estudos, né, que mostram a ressonância magnética funcional, que a gente fala, que mostram sim que nos transtornos psiquiátricos a gente tem uma alteração do funcionamento do cérebro, né? Então corrobora mais um pouco para o que a gente tanto fala de que é o cérebro, de que a doença psiquiátrica é uma doença orgânica, uma doença bioquímica, é uma alteração de funcionamento do cérebro, assim como o funcionamento do corpo altera em doenças, hipertensão, diabetes, enfim, todas as outras, tá bom? Então, é uma doença, não é frescura, não é uma doença emocional. Ela tem alteração emocional, né? Tem sintomas emocionais, no sentido de alterar o emocional do paciente e de a questão emocional precipitar, mas é uma alteração biológica do cérebro. Certo? Acho que então eu queria que ficasse aqui. O psiquiatra, sim, ele pede exames, mas para excluir outras causas, não para fazer diagnóstico, tá? O diagnóstico da psiquiatria é clínico, é com base na história do paciente e em critérios diagnósticos, tá? A gente não tem um exame para falar, o problema é esse ou aquele, e até dificulta a aceitação do paciente, né? Ou dos familiares em relação ao diagnóstico. Mas não temos, infelizmente. Um dia, acho que no futuro, espero que não tão demorado, a gente tenha, certo? Se tiverem dúvidas, me mandem por direct, por favor, que eu vou tentar responder assim que possível. Um beijo!